tomar um caminho. Seu sobrinho Ló tomou outro caminho. Aí não sabemos, né? Ló tomou um caminho, né? Bonito, né? As Campinas, né? Lugar bonito lá de Sodoma, escolheu um dos lugares mais bonitos. E Abraão foi ao contrário. Né? Ló foi para um lado, Abraão foi para o outro. E nessa peregrinação, Deus já estava tratando com Abraão. Né? Porque Abraão é um profeta. Né? E profeta, Deus trata com ele. Deus vem e revela a sua palavra a profetas. Por isso que hoje nós recebemos um profeta na qualidade de profeta. E a Bíblia diz, aquele que recebe profeta na qualidade de profeta, receberá também o mesmo galardão. A mesma revelação que o profeta recebeu, você recebe. Então, Abraão teve uma jornada. Né? Era Abrão, antes era Abrão. Né? E o percurso da sua vida, né? Chegou um tempo que Deus mudou o nome dele de Abrão, que quer dizer altivo, alto, elevado, mudou para Abraão, que é pai de todos. E Sarai, né? Deus mudou de Sarai para Sara, para que Deus viesse a tratar com Abraão, revelar a ele os seus segredos, revelar a ele o que ele iria fazer. Deus não esconde nada de seus profetas. Então Deus falou, como eu vou ocultar isso de Abraão? O que eu vou fazer? Então o profeta, ele é um homem que capta a mente de Deus. Por isso que o irmão Junior Jackson teve um sonho do irmão Branham no topo da pirâmide, e o irmão Branham golpeava o topo da pirâmide. E dentro ali tinha uma luz. E o irmão Branham, naquele sonho, o irmão Branham falava assim, nunca tinha havido luz como houve. Nunca tinha se manifestado tal luz como aquela. Na mensagem, Senhor, é este o tempo. Ali fala tudo detalhadamente. O que houve com o sonho do irmão Junior Jackson. E o irmão Branham depois começa a comentar. Então, o irmão Branham tira aquela luz de lá. Aí para ver, nunca houve luz tamanha. Da palavra. É o Logos. É Deus. Então o profeta, o que ele faz? Ele pega os símbolos. Ele capta o que está de trás da mente de Deus. E joga para o real. Ele é um captador. Ele é um revelador de símbolos. É um profeta. Ele pega a letra e não fica na letra. Ele entra de trás da letra e capta o que Deus quer dizer. Então, o Branham, quando ele entrou ali na mente de Deus, no topo da pirâmide, o irmão Junior Jackson teve sonho, pegou aquela luz, a mente de Deus, o profeta arrancou a mente de Deus e trouxe para nós aqui, para a terra. Os pensamentos de Deus, tudo que estava na mente de Deus, o profeta trouxe. Por isso que o profeta falava, irmão, você que mora na rua tal, casa tal, carro placa tal, ano tal, e o profeta ia embora. Por quê? A mente de Deus estava localizada na mente do profeta. Ele podia ir embora. O seu tataravô, o nome do seu do tataravô, mas o profeta, quando o Espírito Santo sentia que a pessoa já tinha atingido o nível de fé o suficiente, aí cessava a visão. Mas se deixasse, o profeta ia até a eternidade. Ele podia falar, você estava lá na eternidade, como ele disse. Vocês estavam lá na mente de Deus. Estávamos lá na mente dele. Antes de tudo ser concluído. Antes de Deus apenas pensou. E o profeta diz que Deus pensou e depois ele expressou. É um pensamento expressado. Nós somos um pensamento expressado. Ele te viu lá na mente dele. Então o profeta capta isso. Pega a mente de Deus, o sobrenatural de Deus, e joga. Faz isso se expressar aqui humanamente. Desce. Por isso que o profeta diz, houve uma junção do tempo. O profeta pregou a mensagem de junção do tempo. Falou que o sobrenatural
absorveu o natural. Ué, mas você olha assim, o natural está aí. Absorveu essa mente natural. Essa mente natural que nós tínhamos em relação, como foi falado aqui, em relação a sobre morte, ressurreição, entendimentos, foi mudada. Isso é vida. Estávamos mortos espiritualmente. Então, Deus vem e nos dá vida. Então, tem uma escritura que diz, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Então, você não está morto, você está dentre os mortos. Então, hoje, como foi falado aqui, nós estamos entre mortos e vivos, espiritualmente. Mas você é um beneficiário dos benefícios de Deus. Você está vivo. Você viu Ele vindo em carne humana. O prazer de Abraão era ver Deus em carne humana novamente. E o prazer dos descendentes de Abraão, que são filhos da promessa, eles também querem ver Deus em carne humana. Porque você está conectado com a fé de Abraão. É a mesma fé. O irmão Branham estava conectado com a fé de Abraão. Eu disse aqui certa vez, Abraão, o irmão Branham hoje, o profeta irmão Branham, ele estaria qualificado para ser a esposa de Abraão. Porque Sara duvidou. E aonde há dúvida, há incredulidade. Mas o profeta hoje, com a mensagem revelada, ele faria um par perfeito ali no tempo de Abraão. Porque eles creem iguais. Amém. A fé de Abraão. Mumbrana crê como Abraão. Então, Abraão, ele não queria apenas filhos naturais. Ele queria herdeiros. Por isso que a Bíblia diz, temos que ser, Deus nos fez herdeiros e co-herdeiros. Porque filhos naturais vieram os denominações, vieram os luteranos, vieram os wesleyanos, naturalmente falando-se. Mas filhos espirituais gerados pela palavra. Abraão queria um desses, um dos tais. Veio Ismael. Sara se precipitou tentando ajudar Deus. As pessoas sempre querem ajudar Deus. Melquisedeque, Elohim, esteve ali com Abraão. E descosta para Sara, para a tenda. Falou, Sara terá um filho. Mas Sara riu. Por isso que a Bíblia fala risada, porque Isaac significa riso. Risada, riso. Então a Bíblia diz que houve riso, né? Simboliza riso. Porque ela riu quando Melquisedeque disse para ela. Mas a promessa não era Agar, era Sara, nós sabemos. Mas uma precipitação sempre traz um problema. Né? Até hoje, o Ismael lá, eles perseguem. É guerra santa, como eles dizem lá. É uma guerra milenar. Isso aí começou desde Gênesis. É muçulmano, é judeu, é ortodoxo, é aquela guerra santa. Mas a promessa era Sara. Sara, você. Então Sara já estava com 80, Sara já estava velha, de idade. Sara já tinha perdido o prazer com Abraão, humanamente. Nós também tínhamos perdido o prazer real. Estávamos ouvindo apenas parágrafos de mensagem. Parágrafos e mais parágrafos. Estávamos tristes, desejando algo mais de Deus. Amém. E a palavra vem, viva. Quando Melquisedeque vem, ele vem com promessas. Ele vem com a vida. Sara terás um filho. Sara terá prazer. Sara teve prazer com a palavra. Quando Melquisedeque disse isso, o coração de Sara veio bombeou ali. A idade, naturalmente, estava interferindo na mente dela. Luta, o espiritual, o natural. Mas quando Sara teve Isaac, voltou a alegria, voltou o prazer, voltou o gozo. Por quê? Quando a palavra veio a nós, o que veio a nós novamente? Voltou a alegria. Voltou a satisfação em servir a Deus. A satisfação em adorar a Deus.
O prazer voltou, a alegria voltou. Não é mais triste, é por isso que eu disse, não é tempo mais de chorar, é tempo de se alegrar. Vocês se lembram que o profeta Neemias leu o pergaminho? E o profeta Neemias leu o pergaminho ali e o povo começou a chorar, se lamentar. Chorando muito. Aí o profeta Eiras chegou, o profeta Eiras leu e o povo começou a chorar. Leu o pergaminho e o povo começou a chorar. Aí o profeta Neemias leu o mesmo pergaminho. E o profeta Neemias diz, não é tempo mais de chorar. É tempo de se alegrar. É tempo de regozijo. É tempo de alegria. Então, há pessoas que estão tomando a mensagem, no mesmo parágrafo da mensagem, estão lendo a mensagem, estão levando o povo a chorar. A se chicotear, como o povo de Israel está lá até hoje. 2.000 anos, 3.000 anos, se chicoteando, chorando, se lamentando. Mas não é tempo disso, é tempo de alegria. Por que tempo de alegria? Porque o anjo forte veio. O filho do homem veio. E quando ele veio ali para Sara e Abraão, a alegria veio. Veio um filho. Veio promessas. Veio bênçãos espirituais. Não era apenas um filho natural ali, apenas, mas Deus, Abraão, abençoarei grandemente a tua descendência. Na fé. Filhos na fé. Herdeiros e co-herdeiros dessa promessa que eu tenho dito a você. Dessa promessa que eu vim prometer a você. Deus disse a Abraão, eu não vou jurar por mais ninguém, porque não há ninguém maior do que eu. Então, Abraão, eu vou jurar por mim mesmo, que eu te abençoarei grandissimamente. Não era descendência natural, era descendência espiritual. Não era o filho da escrava. O filho da escrava, ele não pode herdar com o filho da livre. Então a Bíblia diz que Sara falou, Abraão, despede essa mulher. Abraão, não, que isso, mulher? Você não tem amor, não? Cadê o amor? Cadê o sentimento humano? Cadê o amor de Deus? E Deus vem, Abraão diz, Abraão, ouve a tua esposa, Sara. Respaldou o que ela havia falado para Abraão. Ouve ela e atende a voz que ela disse. Porque Sara estava falando o que realmente estava. Ela sabia que a escrava, filho da escrava, não podia herdar com a livre. Filho da promessa de Deus. E não pode, o escravo não pode herdar. Então você não é um escravo, você é livre. Amém. Jesus diz assim, eu não vos chamo mais servos, mas amigos. Porque o amigo, Deus revela os seus segredos nos seus ouvidos. É uma intimidade, é uma aproximação mais íntima com Deus. Deus vem, te chama e cochicha no seu ouvido. É amigo, ele revela o que ele pensa, ele revela o que ele quer fazer. É amigo de Deus. Então Deus não quer apenas servos. Ele buscava amigos. Ele busca amigos. O profeta Mombrana, ele foi o grande amigo de Deus. Amém. Que a palavra veio a ele. Que a palavra veio toda a ele. Porque Deus tinha confiança nele. Amém. Deus pôde derramar a ele todas as suas promessas. Tudo que estava na mente de Deus, Deus jogou para o profeta. Vulcanizou nele. A mente de Deus. O poder de Deus estava ali. Deus estava ali na reunião do profeta. Amém. Tudo estava ali. A reunião do Mombrana era sobrenatural. Há pessoas que entravam ali doentes, sairiam piores espiritualmente. Há pessoas que entravam ali doentes espiritualmente, saíam com a mente sã, sanadas. Então ali era uma reunião, era uma verdadeira reunião espiritual, a reunião do profeta. Se há uma reunião espiritual, era a reunião do profeta. Demônios convulsionavam, porque a palavra estava ali. Demônios relutavam, lutando. O profeta via o semblante das pessoas desfalecendo. O profeta via aquele demônio que estava ali chamando o outro demônio na audiência, pedindo ajuda. Me ajude, preciso de reforço. Porque o demônio sabe que na união há uma força, há um poder na união.
Então o diabo que estava ali, sendo expulso pelo profeta ali na audiência, era o mesmo diabo que estava lá, em outra pessoa, pedindo ajuda. Me dá ajuda, vamos nos unir. Ele sabe que há um poder na união. Por isso o profeta vem e diz, reúnam-se, fechem um cerco, porque quando você fecha o cerco em torno da palavra, o diabo não entra. Em torno da palavra, não em torno de tonterias, em torno da palavra. Quando você fecha o cerco em torno da palavra, o diabo fica ao redor. Aí que a Bíblia diz, ele fica ao redor, porque ele não pode entrar. Ele fica fazendo barulho, é um fanfarrão, o profeta diz. É um barulhento, sabe fazer barulho. É um batedor de lata, ele pega a lata, fica fazendo barulho para tirar a atenção dos filhos de Deus. Mas os filhos de Deus não estão atentos a esse mundo exterior aqui. A sua mente agora foi renovada. Você é vivo. Vivo espiritualmente. Você foi vivificado. Por isso que Paulo diz, nós estamos vivificados em Cristo Jesus. O que quer dizer vivificado? Quer dizer vida. Você ganhou vida. Não essa vida natural, é a vida espiritual, é a vida de Deus, é Zoe, vida eterna em você. E isso aí o diabo não pode tocar. Então ele pode te arrebentar no corpo. Arrebentou já no corpo. Vamos ver se ele vai aguentar. O diabo foi e falou, tudo que o homem tem dará pela sua saúde. Tudo que os homens têm hoje, eles gastam com sua saúde. Gastam milhões, bilhões. E continuam enfermos. Há doenças aí que milhões que eles têm não é capaz de livrá-los. Então o diabo, sabendo disso, tudo que o homem possui, ele dará pela sua saúde. Mas ele vai lá, toca no meu filho. Pode tocar nele. Porque ele está além desse exterior aqui, humano. Ele não é humano. Você não é humano. Você é espiritual. Você é de Deus. E Jó, na alma dele, tinha essa concepção. Muito embora o exterior dele estava todo corrompido. Chagas, pus. Eu vejo que ele rapava com um caco de telha. Por causa das moscas. Vinham moscas valigeiras querendo posar para dar bicho nele. Ele tinha que rapar. Sempre limpando. Podre. Perdeu os amigos. Perdeu tudo. Mas ele diz, mulher, tu fala como uma louca. Com esses meus próprios olhos, eu verei a Deus. Eu sei que o meu Redentor vive. Jó viveu anos, séculos antes da crucificação de Cristo no Calvário. Mas ele recebeu a revelação de que o Redentor quer dizer, trazer de volta, redenção. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Isso é profeta. A mente dele não está conectada apenas nesse mundo natural. A mente dele está conectada com Deus. É vida, é Zoe, é vida eterna. E você também, como sendo um filho de Deus, herdeiros da promessa, você também, sua mente, o seu entendimento está conectado com Deus. Jesus diz, vocês estão no mundo. Vocês precisam trabalhar, vocês precisam comer, cumprir suas obrigações naturais humanas, dar a César o que é de César. Mas vocês não são deste mundo. Jesus fez uma ressalva. Mas vocês não são deste mundo. Assim como eu do mundo não sou. Então meu reino, todo mundo queria ver o reino de Deus. Foi falado aqui. Ô Senhor, mostra-nos o reino. Pô, o meu reino, o reino de Deus está entre vós. E eles estavam procurando, olhando para o alto. Queriam ver um trono. Queriam ver reinos. Queriam ver súditos. O reino dos céus estava ali diante deles. Está entre vós. Mostra-nos o Pai, diz Filipe. Ô Filipe, estou há tanto tempo convosco. Quem vê a mim, vê ao Pai. É Ele quem faz as obras. Mombrana falava a mesma coisa. Não era Mombrana, era Deus no profeta. As pessoas não entendem quando nós falamos certas coisas. Era Deus no profeta. O profeta não podia fazer o que ele podia fazer humanamente falando. Era Deus no homem. Era filho do homem. E a semente de Abraão estava esperando a volta do filho do homem. E quando vem o filho do homem, as sementes de Abraão, elas reconhecem Deus vindo em carne humana. Se você hoje rejeita Deus vindo em carne humana, é sinal de que você não tinha o mesmo caráter de Abraão. Que o caráter de Abraão era ver Deus em carne humana hoje. Se você hoje não vê Deus em carne humana, é um homem, você não vê nada. Você não tem a fé genuína de Abraão. Você tem apenas sensações, parágrafos de mensagem, parágrafos
e mais parágrafos. Como nós tínhamos parágrafos de mensagem e mais parágrafos. Líamos. Então Deus vem e te revela quem Ele é. Quando Ele revelou a Abel, lá em Gênesis, Deus foi em Caim. Caim, muda a sua adoração. Foi falado aqui. Deus sabia que Caim não iria mudar a sua adoração. Mesmo que Caim mudasse. Mesmo que Caim matasse 10 cordeiros. Não seria por revelação. Seria por entendimento natural. Porque Deus falou para ele. Ali. Naturalmente ali. Ah, eu vou fazer então como Abel fez. Porque se Abel fez e Deus aceitou, então eu vou fazer. Vou imitar Abel. Mas isso não é para quem corre. Não é para quem quer. É para quem Deus se revela. Amém. Então, mesmo que Caim matasse 10 cordeiros ali, como fez Abel, o culto dele não seria aceito. Porque foi feito sem entendimento. Revelação da palavra. A palavra é sublime, irmãos. A palavra é tudo. A revelação da palavra é muito mais sublime do que nós pensávamos que era. O profeta diz que é como um fio de navalha, né? Fio de navalha, na mensagem, fazendo um serviço para Deus fora da sua vontade. O profeta diz, é como um fio de navalha. Parece que você está louco. Você chega a um ponto de estar ali, tanto um passo para a sanidade como para a insanidade mental. Porque é espiritual isso. As pessoas não entendem. Como não entenderam Jesus, como não entenderam Maria, virgem, ali, grávida. Do Emanuel. Eles não estavam esperando Emanuel, porque ia haver a profecia que viria numa virgem. Uma virgem se nos deu, Isaías disse, um filho se nos deu. E o seu nome será Emanuel, Deus conosco, Deus forte, Pai da eterno, não filho, como apregou aí a igreja, filho eterno. Não, Pai da eternidade, que Pai não tem início nem fim. Filho tem começo e tem fim. Então, tudo estava ali diante dele. Mas faltou o toque do Espírito Santo. Faltou o mover da palavra. Requer o toque de Deus. Então, a mensagem é muito sublime, irmãos. Ela é muito sublime. Não é você que busca isso. É Deus que te leva a isso. Amém. A irmão Branco teve um sonho, foi a mãe do irmão Branco teve um sonho, que uma mulher queria subir os 3 degraus. Justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. Sem se submeter à palavra. Eu posso atingir esses 3 degraus e chegar lá no topo da pirâmide. Sem me submeter. Aí o profeta diz que quando ela pulou lá em cima, ela despencou lá em cima. E ouviram-se gritos horripilantes. Desespero. Porque não é para quem corre. Há todo mundo correndo. Todo mundo correndo. Pega a mensagem, todo mundo correndo. Mas não é para quem corre. Não é para quem quer. Para quem Deus se revela. É o amor de Deus. Porque dia nós vamos falar sobre o amor de Deus aqui. Deus permitir. É diferente. Então, irmãos, Abraão sendo o pai na fé, o homem que recebeu, um profeta de Deus, que capta a mente de Deus. Deus não pode ocultar. E foi e revelou para Abraão, vou destruir Sodoma. Abraão, vou fazer isso. Abraão, vou destruir. Se tiver, quantos justos lá? Se tiver 10 justos lá, eu vou poupar. Seu sobrinho Ló estava lá, né? Abraão, né, intercedeu por ele. Sabe por que Abraão intercedeu por ele? Porque Abraão viu Deus em carne humana. Abraão viu Melquisedeque. Ele viu ele com seus pés como latão reluzente. Ele viu que juízo estava para acontecer lá em Sodoma. Então, quando ele viu o juízo lá, ele intercedeu. Juízo. 6º selo. Abraão viu o 6º selo. Então, irmãos, a escrava Agar, Ismael, veio um filho através de Abraão. Abraão era um profeta de Deus, veio por semente de Abraão. Olha só como é que o negócio é muito enganoso. Isaac também veio da semente de Abraão. Só que Agar era escrava. Há uma diferença.
E Sara era livre. Liberdade de adoração. Não era presa a nada. Nada segurava. Era livre para adorar a Deus. Então, isso aconteceu conosco. Estávamos escravos. Presos. Mas daqui a pouco veio um anjo forte. Veio o filho do homem. Veio Melquisedeque. E ele te mostra que você é um filho genuíno. Que você é um filho perfeito. Você não é escravo. Você é livre. Estávamos querendo nos escravizar. Mas a liberdade veio. Não veio do homem, veio do céu. Veio de Deus. Deus falando através de um profeta. Então Deus falou a Abraão, circuncida Isaac. Antes, quando teve Ismael, Deus não disse para Abraão circuncidar. Porque circuncidar significa receber o Espírito Santo. Tirar o que excede. Cortar a pele do prepúcio. Uma pelinha que excedia. Então, quando veio Isaac, no 8º dia, Deus disse, Abraão, circuncida agora. Isaac. E quando corta a pele do prepúcio, jorra sangue. Isaac, ele estava banhado, ele veio através de sangue. Porque houve uma circuncidação. Foi circuncidado, veio sangue. Teve que jorrar sangue. Mas Ismael não foi circuncidado. Até Abrão foi o pai de Ismael. Agora Isaac foi Abraão. Amém. Depois de estar circuncidado. Amém. Depois de receber o Espírito Santo. Amém. Olha a diferença. Ambos caminham juntos. Ambos são semelhantes. Ambos têm o mesmo foco. Ambos têm o mesmo objetivo. Mas destinos diferentes. É enganoso. É muito parecido. Isso que eu vejo. É muito parecido. Então veio o anjo ali visitar ali Abraão. E veio com promessa. Veio um nascimento espiritual. Veio um renovo em Sara. Veio um renovo em Abraão. Antes de vir o nascimento de João Batista, teve que ter a visita de um anjo. Antes de Jesus vir na terra, teve que vir o anjo visitar Maria. Conversar com ela. Maria, não temas. Maria, o que está gerado em você é obra e fruto do Espírito Santo. Não é concurso humano. Não é nada humano, é espiritual. Minha palavra é espiritual. Minhas palavras são espírito e são vida. O irmão Brana nasceu. Estava ali a coluna de fogo ali. A visita de um anjo. Amém. Receberam a visita de um anjo. Receberam a visita do anjo forte. Hoje nós recebemos a visita do anjo forte. Amém. Ele veio. E se ele apareceu é porque ele veio. Não pode você falar uma coisa que aparece sem ele não estar aqui. Ele veio. Ah, ele apareceu. Ué, se ele apareceu é porque ele está ali. Nada aparece se não estiver ali. Então o anjo está aqui. A palavra veio. O anjo forte veio. Os céus desceu. O profeta diz, quando os 7 selos se abriram, todas as escrituras se abriram. Toda a palavra se abriu. Por quê? Tudo estava ainda escondido. Tudo estava em oculto. Paulo pregando, Paulo falou, eu vejo por enigmas. Eu prego, vejo por espelho. Quer dizer, eu não tenho uma visão real da palavra. Eu não tenho uma clareza real da palavra. Mas eu vejo por espelho. Vejo meio confusa a imagem. Não enxergo muito bem. Mas eu vejo algo. Mas o Mombrana não. O profeta, quando ele veio, foi cara a cara. Rosto descoberto. Deus desvelado. Amém. Deus em um homem. Amém. Então o profeta também prega. Cristo é o mistério de Deus que será revelado. Não, Cristo é o mistério de Deus revelado. Presente. Amém. Estava acontecendo ali naquele instante ali. Amém. Cristo é o mistério de Deus revelado. Amém. Os títulos da mensagem falavam da presença de Deus ali. Amém. O profeta pregou outra mensagem. Quem é este aqui maior do que Salomão?
Outra mensagem. O Deus desvelado perante nós, quer dizer, descoberto, aberto, livre, Amém. você pode vê-lo. Amém. Aí você, mas eu não vejo com olhos, não é com olhos naturais. É na palavra, ele é a palavra. Como quando você entra na palavra, você vê Deus desvelado. Amém, Senhor. Deus se revelando, Deus se mostrando. Então Deus nas 7 eras da igreja, Deus não tinha se revelado com como ele deveria se revelar. Estavam com dor de parto. Estavam grávidas. Paulo ali, grávida, será que é agora? Aí vem Irineu. Martim, Columba, será que é? Aquela gravidez, como é que fala? Gravidez psicológica. É agora, é agora. Chegou o reino ali, chegou os pentecostais ali, falaram, agora nós temos os dons, nós temos tudo. Ainda faltava, estava na casca. Verdade. Faltava ainda o grão. O grão, a casca é uma capinha fininha que envolve o grão. É confuso. Então ainda tinha ainda algo ali, a vida ainda estava abafada, a vida ainda não tinha explodido como deveria explodir, nascer. Então veio o profeta. Quando ele veio, a palavra veio a ele. Veio toda a palavra a ele. A vida, o grão, a semente de Deus estava nele. Ele estava grávido da palavra para gerar Cristo. Amém, Senhor. Então nós lembramos de Sansão. Sansão tinha 7 tranças no seu cabelo. Não é? 7 tranças que ele tinha no seu cabelo. E o poder dele estava no cabelo, nas tranças, não estava nos olhos. Ele foi cego. Cegaram ele. Dalila, né? As crianças talvez saibam aí. Dalila, né? Foi a mulher que Sansão casou-se com ela, que Sansão estava com ela. E Dalila arrumou uma emboscada ali e fez com que Sansão, os filisteus chegassem diante de Sansão ali e ela descobrisse o segredo de Sansão, a força de Sansão, de onde vinha aquele poder de Sansão. Então cortaram as suas 7 tranças, que simbolizam 7 eras da igreja. Amém. Sansão agora estava cego. Sansão agora, o poder não era nos olhos de Sansão. O poder estava onde? No cabelo. E os olhos significam o quê? Profeta. Olhos de águia. Sansão não era profeta. Então faltava um profeta ali. Faltava olhos de águia para ver algo ali. Então Sansão agora cego, 7 tranças cortadas, 7 eras da igreja, aflição, Sansão sofreu, foi chicoteado, 7 eras da igreja, tempo de luta, tempo de morte, sofrimento, perseguição religiosa, lutas. E tinha um garoto ali do lado de Sansão, vocês se lembram? O garoto foi guiando Sansão. Sansão, quem eram os olhos de Sansão ali? Era o garoto, era o profeta. Quem eram os olhos desse corpo aqui todo? Era o profeta. Os olhos é a candeia do corpo. Amém. Tinha que ter os olhos. Seus olhos você não faz nada. Então a Bíblia diz, os olhos é a candeia de todo o corpo. Ela que comanda todo o corpo. Então Sansão agora sendo guiado por um garotinho. 7 tranças cortadas, 7 eras da igreja. Perseguição, lutas. Mas agora Sansão é guiado por um profeta, por um garoto. Aí Sansão diz, me encoste ali me encoste aí perto de umas colunas. É onde estão as colunas do templo? Onde está a coluna do templo? Então, o garoto foi e encostou ele diante de 2 colunas. Alfa e ômega. Princípio e fim. Tinha um profeta ali, tinha um garoto na representação de um profeta. Sendo o olho de Sansão, o olho dessa igreja aqui, que sofreu durante as eras, que não sabia quem ela era. Mas tinha que ter um profeta hoje, para que mostrar com os olhos de águia, para mostrar para ela quem ela era. Então ela pode ver, Graças a Deus, através do profeta. Por isso que a Bíblia diz, eles, sem nós, obrigado. mistério do olho, não seriam aperfeiçoados. Amém. Eles precisavam do olho para que todo o corpo fosse aperfeiçoado.
E a Bíblia diz que Sansão matou mais na sua morte do que em vida. Amém. Porque a criança foi guiando ele ali e o povo rindo, debochando. Glória. Não tem mais profeta. Acabou. Trindade. Aí o Sansão foi encostou ali. Daqui a pouco ele rompe aquelas colunas. Começa a tremer todo o sinédrio. Todo o estágio ali. E a Bíblia diz que ele matou mais na sua morte do que em vida. Porque havia um olho ali. O garoto era o guia dele. Então ele receberam um pouquinho. Tinham força, tinham virtudes. Virtude quer dizer força. Receberam um pouquinho. Paulo recebeu. Irineu recebeu uma porção. Martim recebeu uma porção. Mas perderam tudo isso. Enfraqueceram-se. Ficaram fracos. Sansão ficou fraco. Sansão ficou dependente de um olho. Dependente de um olho para guiá-lo. Então aí nessa hora que veio o profeta. Hoje nós estamos confusos. Nós estamos dependendo de um olho profético hoje. Para nos levar novamente à palavra. Amém, Senhor. Para que nós pudéssemos ver que Jesus Cristo tem vindo novamente. Em carne humana. Então o profeta disse. O anjo disse para Rembrandt, vire a foto, porque Rembrandt também não estava sabendo o que significava essa foto. Vire para a direita, porque para a direita é onde está o Espírito de Deus. Para a esquerda estão os bodes. Mas para a direita a Bíblia diz, estão os eleitos, estão as ovelhas. Então vire para a direita. Quando ele virou para a direita, esse é Cristo. O anjo disse, esse é Cristo. Não foi o homem que falou humano. Não foi um teólogo que foi lá e disse para o Rembrandt. Não foi um doutor em PhD quem disse para o Rembrandt. Foi o próprio Deus, o próprio homem. Esse é Cristo. Amém. É o Senhor. É o que havia de vir. É o que era, que é. É o Todo-Poderoso. Então hoje as pessoas estão olhando essa foto e estão fazendo como alegoria. Ah, isso aí foi simplesmente uma aparição. Se ele apareceu, é porque ele estava aqui. Amém. Não existe uma aparição se ele não estiver aqui. Amém. Glória a Deus. Aí vocês se lembram de Noé? Vou voltar lá no Velho Testamento. Noé embebedou. Noé, a Bíblia diz que ele plantou uma vinha. Noé plantou uma vinha. Gênesis capítulo 9, versículo 20. Vamos ler lá. Gênesis capítulo 9, versículo 20. Diz que ele plantou uma vinha. Noé planta uma vinha. Gênesis capítulo 9, versículo 20. Versículo 21. E bebeu do vinho e bebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Caim, pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fez-o saber ambos os seus irmãos fora. Então tomaram sem Jafé uma capa, e puseram-na sobre os ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube que o seu filho menor lhe fizera. E disse, maldito seja Canaã, que era Caim. Que era Cão, né? Era Cão. Maldito seja Cão. Servo dos servos, seja os seus irmãos. Seria um servidor. E disse, bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja de Canaã por servo, escravo. Olha o escravo novamente aí. Sem sendo o abençoado por Noé. Porque quando seu pai se embebedou, estava nu, o que ele fez? Ele pegou uma veste e colocou sobre seus ombros. Melquisedeque, o que ele fez? Ele veio descosta. O profeta fez o exemplo para a igreja. O profeta ficou descosta para a igreja. Falando que Melquisedeque estava como Sara, lá na tenda, descostas. E Sem, ele fez a mesma coisa. Ele pegou uma vestidura. O que quer dizer a vestidura? A palavra.
Ele pegou a palavra e botou nos seus ombros. Aonde sustenta, é o sustento, é os ombros. Os ombros é o sustentáculo do teu corpo. Então ele botou a palavra nos seus ombros e foi disposta para cobrir no dedo do seu pai. Aí quando chegou ali, ele e Jafé foram e cobriram a nudez. Assim foi Melquisedeque. Assim foi o profeta. O que o profeta disse, a mamãe disse? Deus me tem me chamado para vestir a noiva com a palavra. Amém. Ele veio novamente, Melquisedeque no profeta, veio com a capa, veio com a vestimenta da palavra, para vestir a noiva que ela estava nua. Verdade. Estava dependendo da palavra, estava confusa. O profeta chegou e o sistema da igreja, o sistema da nossa, estava tudo confuso, as pessoas estavam confusas. Achavam que dom era tudo, dom do Espírito Santo, era aquela explosão daquele homem negro, de um homem só, nos Estados Unidos, manifestou. O avivamento. E o profeta vinha disposto, Melquisedeque nele, a palavra. Com a vestimenta da palavra. Ele veio revestido da palavra. Então ele diz, Deus tem me chamado para vestir a noiva com a palavra. Você tem recebido as vestes da palavra. Amém. Nós temos recebido a palavra. Você não está mais no nu, é na Odisseia. Na Odisseia, porque o profeta ele vem no final da era. Quando estava terminando a era de Odisseia, o profeta vem. Ele sempre vem no final. Então, quando ele vem no final, ele vê uma igreja nua. Dependente, totalmente, cega. Vestimenta da palavra. E eles não entenderam. Era espiritual. Era Deus no homem novamente. Era Melquisedeque, descosta para ter, assim como veio com Sara. Descosta para ela. E revelando a ela, cobrindo a nudez. Quem cobriu a nudez de Adão? Foi Deus. Antes eles se cobriram sim, mas com a religião. Que religião quer dizer cobertura. As pessoas, rapidamente elas se arrumam em um lugar para se cobrirem. Tenta se apoiar em algo para se autossustentarem. Mas a verdadeira cobertura é a palavra. Então, Deus veio e falou, Adão, quem disse que você estava nu? Então Deus vai, pega um animal ali, um cordeiro morto, ele mata um cordeiro ali e coloca aquelas vestes salpicadas de sangue em Adão. E o sangue pingando, simbolizando que tinha que ver o sangue. Redenção. Alguém tinha que pagar o preço. Era a palavra. Mas Cão não, Cão ele ficou curioso. Ih, meu pai está nu. E ele, por causa disso, ele foi amaldiçoado por Noé. Ele será servo de Sem. Vai servi-lo. Filho de Deus, ele não é servo. Ele é filho. Ele é herdeiro. Ele é co-herdeiro. Filhos e filhas de Deus. Herdeiros das promessas de Deus. Então Paulo falou, eu estou com dor de parto. Paulo falava, eu estou com dor de parto. Paulo já estava sentindo as dores de parto. Ele estava achando que era ele, era ali. Estava achando que os sintomas, pelos sintomas, era ali. Estou zeloso, estou com dor de parto, esperando Cristo nascer entre vós, ser gerado entre vós. Então o profeta, o irmão Branco, ele foi esse homem, que a palavra veio através dele. A semente palavra veio nele. Porque Deus viu confiança nesse homem. Há um que no meio dela resiste até que do meio seja tirado. Havia um aqui, um profeta, uma esposa de Cristo. Amém. Ele olhou essa esposa ali. Eu não posso esconder dela os meus segredos. O que eu vou fazer. Ela não pode ser, não pode estar oculto o que eu tenho para falar para ela. Então veio os selos para ela, derramado tudo nela no profeta. O diabo era desmascarado ali. Todo o poder demoníaco era desmascarado. Graças a Deus. O profeta nunca foi envergonhado, porque não era o homem, era Deus ali. Amém. As pessoas achavam que era o homem. É mais um pregadorzinho, é mais um homenzinho, trazendo a palavra, pregando mais o evangelho, é mais uma denominaçãozinha.
Não, a reunião do Mombrana era espiritual. Amém. Aí você se lembra daquela história daquele homem forte, né? Que ele, era costume dele ir e interromper reuniões, envergonhar pregadores em igrejas. Era um homem forte, vinha e envergonhava os pregadores. E na reunião do Mombrana tinha 2 irmãos que eram policiais, né? Aí parece que esse homem veio em direção ao Mombrana, né? Com óleo bufando ali, com ódio. E os irmãos quiseram intervir. Eles eram a lei, eles eram representantes da lei humana aqui. Eles tinham todo o direito de ir ali e prender aquele homem, usando a lei. Mas o irmão diz, não, irmãos, isso não é força natural. Isso é força espiritual. Amém. E força espiritual tem que ser combatido com força espiritual. Amém. Era demônios. E quando ele foi chegando perto do profeta, foi chegando as pessoas curiosas. De repente aqueles 2 irmãos, de repente até ficaram, né? Já meio de prontidão, né? Qualquer coisa, se ele pular no Mombrana, a gente pula em cima dele. Né? Os irmãos ficaram meio, que o homem estava aproximando, mas o espaço daquele homem ia diminuindo. Foi diminuindo. Foi diminuindo. Foi diminuindo. Foi diminuindo. E ele parou ajoelhado diante do profeta. Porque não era simplesmente um homem, era Deus. E Deus vela pela sua palavra. Deus nunca foi desafiado. Deus nunca foi envergonhado. Louvado seja Deus. E se você está com a palavra em você, você nunca será envergonhado. Amém. Temos que ter essa convicção, irmão. Temos que ter essa certeza de Deus em você. O diabo não pode envergonhar os filhos de Deus. Ao contrário, ele tem que se humilhar. Ele tem que se ajoelhar. Amém. Porque ele foi criado. Você nem foi criado, foi. Você é eterno. Amém. A Bíblia, o profeta diz que o diabo foi criado, seus anjos. Mas você é eterno. Você é muito mais que o diabo. Verdade. Eternos. Graças a Deus. Quem é um ser criado para combater o eterno? O que é o diabo para combater o eterno, que é Deus? Glória a Deus. Então o que a palavra vem fazer hoje? Ela veio abrir os olhos dos filhos de Deus. Amém. Tirar a nudez. Estávamos nus. Com cobertura. Religião. Sistema. Olhando para o céu, esperando Jesus vir. Agonia, tristeza, ceias, choradeiras e mais choradeiras, prantos e mais prantos, clamores e mais clamores, e nunca chegava a uma alegria perfeita. Era como aquela luz que ficava ali no pátio exterior do tabernáculo Santo dos Santos. Quando o tempo estava nublado, ficava ali meio escuro. Quando o sol vinha, aí clareava tudo. Era uma luz inconstante. Mas dentro dos Santos dos Santos, a luz era constante. A palavra ela era constante. Não tinha inconstância, não. Era constante. O alimento que estava lá, o mesmo alimento que estava colocado ali fora, que apodrecia, era o mesmo alimento que estava diante da presença de Deus. E o alimento que estava na presença de Deus, ele não estragava. Porque havia um renovo espiritual. O Espírito estava vindicando aquilo ali. Confirmando aquilo ali. Por isso que o profeta diz que quando Martinho Lutero veio com a sua mensagem, o Espírito Santo veio nele, veio ali. Foi um pouco de luz. É um pouco de luz num quarto escuro. Acenda um pouquinho de luz num quarto escuro. Ilumina todo o quarto. Mas o profeta diz que Deus não pôde mais trabalhar com a mensagem de Lutero. Deus estava crescendo. Precisava de uma luz maior. Uma aurora. Vai crescendo. Ela vai brilhando, essa luz. Ela vai brilhando. Ela tem que ir brilhando. Até ser dia perfeito. O dia perfeito é o dia que a palavra vem em totalidade. Então, quando chega nessa totalidade da palavra, o dia está claro. Seus pés é luz. Seu caminhar é luz. Tudo que você faz é luz. Glória a Deus. Amém. Aí que a Bíblia diz que o diabo está desarmado contra os filhos de Deus. Porque no mundo ele está aí, matando, está ceifando, está destruindo as pessoas. Mas você está no alto retiro. Você está seguro. Você está numa torre forte, que é a palavra. Colocaremos no alto retiro, numa torre forte. Deus te colocando lá. Não é você indo lá. É Ele te colocando lá. Não é nós indo lá. É Ele te levando lá. É Ele. Tudo é Ele. Tudo é Deus. Através de uma visita de um anjo. Através de uma visita do anjo forte. Amém.
Aí Agar, Deus abençoa ela, sua descendência natural, multiplicando. Mas os descendentes de Abraão, na fé, na palavra, eles seriam diferentes. Eles eram homens que se posicionariam ao lado de Deus. Você lembra que a geração de Adão, os descendentes de Adão, eram homens pastores de ovelha, homens simples. A geração de Caim, a descendência de Caim, veio homens cultos, instrumentadores, mestres em músicas, mestres em instrumentos de corda, em tudo. Eles eram especialistas. Mas eram homens com cabeças cheias, sabedoria humana, mas não tinham a sabedoria de Deus. É a ciência hoje. Tem sabedoria humana demais, mas não sabem explicar por que nasce uma graminha ali, o que faz nascer aquela graminha ali. Estão preocupados com Marte, e em Marte. Estão esquecendo aqui o mundo que eles vivem. Estão esquecendo a palavra. Passaram por cima da palavra. Estão preocupados com Marte. Gasta bilhões, chega lá, não vê nada. Não encontra nada. E Deus descendo aqui. O grande, o Criador de todo o universo descendo aqui, eles não viram. Estão preocupados em ir em Marte. Ali é Marte. É Marte. E o Criador aqui, diante deles. A palavra vindo aqui a eles. Então o profeta diz, eu não oro mais pela América. A América já estava corrompida, porque ela rejeitou o profeta. Então, por isso que o profeta diz, julgamento está na costa oeste. Houve aquele estrondo, depois do acontecimento, no Monte Pôr do Sol. Um grande estrondo na costa oeste, ela rachou fora a fora. Eu vi uma foto. Toda a costa oeste dos Estados Unidos rachou, assim, abriu, como uma fenda, assim. E o profeta diz, juízo está na costa oeste. Se há juízo ali, é porque o juiz está ali. Não existe um julgamento sem um juiz. Então, se houve um julgamento na costa oeste, o juiz estava aqui. E ele está aqui. Amém. Como é que estão esperando o juiz? Ué, se houve um julgamento na costa oeste, ele está aqui. Não há julgamento sem um juiz. Você vai ser julgado aí, tem que ter um juiz. Não, você não vai ser julgado. É absolvido, vai embora. Vai fazer o que aqui? Não tem juiz para te julgar? Então, irmãos, a palavra veio. E você pôde captar a palavra. Amém. Nós podemos captar a palavra. Amém, Senhor. Não foi mérito meu, não foi mérito seu. Mas foi os méritos de Jesus Cristo. Amém. Ele te fez vencedor. Te fez galardoador. Amém. Vamos ler Isaías 28. Isaías capítulo 28. Diz assim, versículo 9. Isaías capítulo 28, versículo 9. A quem, pois, se daria a ensinar a ciência? É a quem se daria a entender o que se ouviu? Ao desmamado e ao arrancado dos seios? Então aqui a Bíblia está falando aqui, é preciso que a pessoa saia daquele parar daquele que fica se amamentando. É preciso que ele avance, para que ele possa receber a ciência. Porque a Bíblia ele diz assim, a quem, pois, se ensinaria a ciência? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Então, o desmamado, por isso que Isaac, a Bíblia diz que ele foi desmamado. Quando foi desmamado, ali, estava um garoto ali, jovem ali estava Ismael ali ainda morando com eles. Agar ainda estava morando com eles. Mas a Bíblia diz que o Ismael zombava de Isaac. Zombava de Isaac. Porque ele não era a semente genuína. Ele não era um filho da livre. Ele era um filho da escrava. Então, o que a mãe dele era, ele continuou a ser sendo. O que a igreja mãe católica era, a Bíblia diz, a mãe e suas filhas. Ela não pode extrair nada além do que a mãe é. Assim foi Agar. Ismael, ele era um filho da escrava. E esse era o filho da escrava, ele também era um escravo. Ele não pode ser diferente de onde ele veio. Ele foi gerado por uma escrava ali. Então ele criticava Isaac. Zombava de Isaac, a Bíblia diz. Então chegou um tempo de Deus falar,
Sara foi: Abraão, manda essa mulher embora. Ela está zombando, o filho dela está zombando do nosso filho Isaac. Então, Abraão: que é isso, mulher? Faz isso não tem dó não do garoto, não? E Deus vem e confirma o que Sara havia dito. Ouve ela, Isaac. Ouve ela, Abraão. Ouve ela, Abraão. Mande-o embora. Porque ela não recebe a bênção espiritual que a igreja espiritual recebe. Pela palavra. A igreja natural. O profeta diz que a igreja é natural. A igreja natural, ela persegue a igreja espiritual. Ela fica no encalço da igreja espiritual. Ela quer atingir o nível da igreja espiritual, mas ela não tem. Ela tenta atingir, então ela começa a criticar, a zombar. Porque Isaac foi filho da promessa de Deus, prometendo a Abraão a promessa. Através de Sara. Então a alegria voltou no lar de Abraão. Mesmo Agar tendo um filho, Ismael, Abraão era triste. Porque a intenção não era simplesmente ter um filho da escrava. A intenção de Abraão era ter um filho da livre. Era Sara. Então Abraão ficou triste ainda, porque ele queria, e Melquisedeque havia prometido a ele que viria através de Sara, não através de Agar. Mas quando veio o filho prometido, no lugar certo, não é? Na pessoa certa, tudo vem em harmonia. Aí vem a alegria. O lar de Abraão mudou. Abraão se tornou alegre, feliz. Por quê? A promessa que Deus lhe havia dado ali há 25 anos atrás, aquilo se cumpriu. Esperou 25 anos de luta, pressões, as pessoas debochando dele, criticando ele. Ô Abraão, pai na fé, cadê os filhos? Cadê o filho prometido? E zombarias, zombarias, zombarias. Mas aí chega um momento que a palavra se cumpre. E quando a palavra se cumpre, é alegria. Quando a palavra se cumpriu nos nossos dias hoje, nós nos zombamos, nós nos alegramos. Amém. Há pessoas que receberam essa visita, essa vinda de Cristo aqui, como zombaria. Criaram livros, zombaram. Mas nós recebemos com alegria. Amém. Ué, a vinda do Senhor seria tristeza? Por quê? Não, seria alegria. Amém. Nós não esperávamos por ele? Paulo já não esperava por ele? Verdade. Irineu não morreu esperando por ele? Expectativas. Morreram com grandes expectativas nas eras. O profeta diz que eles desejaram viver esse dia do Mumbrana hoje. Daniel viu o dia do Mumbrana. Daniel viu a pedra sem mão, vindo destruir o reino de ferro e barro, destruindo o sistema do homem. Amém. Era a palavra sem mão vindo. Eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Esse era o sinal que a chuva ia descer, que a chuva espiritual iria descer. A chuva seródia, aquela chuva fina que vem e rega toda a plantação. É a palavra, é o ensinamento da palavra que estava por vir. E vem esse ensinamento e as pessoas balançam suas cabeças. Não querem. Na mensagem, a semente não era com a palha, parágrafo 45, 46. Se Ismael e Isaac não podiam herdar junto por causa do plano original de Deus, ser substituído por um plano permissivo de Deus. Uma maneira permissiva que Deus assim abençoou. Abençoou Ismael. Tampouco pôde a igreja espiritual hoje herdar com a denominação. Não tem como. Não tem como. Bagagens que vieram durante as eras. Os denominacionais, Deus os abençoou, como fez com Ismael, mas os espirituais não herdarão com os outros. Isso mesmo, haverá saindo da igreja denominação, assim chamada igreja, a igreja natural. Será uma noiva de Cristo, a eleita. É eleita, quer dizer, se ela é eleita, ela é escolhida por Deus. Ela não será uma igreja natural, de não toques, não proves, não manuseies, como diz Isaías. Mas será uma igreja com percepção profética. O profeta diz que Deus estava levantando um povo com percepção profética.
Se ele está levantando o povo com perseguição profética, é um povo que viria a palavra como ela é. Amém. Atrás das letras. Atrás das letras da Bíblia. Até mesmo atrás das letras da mensagem. E o profeta diz, quando Meda escrevia para mim, ele entendia o que ela queria dizer de trás das letras. Ela simplesmente falava, Billy, Billy, vai, compra um negócio aí para mim, traz um negócio aí para mim. Mas o irmão Branham, ele lia além do que estava escrito na carta. Porque ele tinha intimidade com ela, ele conhecia ela. Assim somos nós, filhos de Deus. Você tem uma intimidade, como sendo um amigo de Deus. Você tem uma aproximação mais íntima com Deus. Então você pode ver além das entrelinhas. Além da letra da mensagem. Que a letra da mensagem todo mundo tem. As mensagens qualquer um pode ter nas suas estantes. Qualquer um pode ter. Falar eu sou da mensagem. Se intitulam eu sou da mensagem. Eu sou da terceira. Mas o que tem dentro da terceira etapa? É um vasto campo espiritual. A terceira etapa é apenas uma abertura por as 3 fases do ministério do Branham. Jesus teve, Moisés teve. Mas dentro dessa terceira etapa, o que tem dentro desse conteúdo aqui, terceira etapa que dizem? Tem tudo, tem ressurreição. Amém, Jesus. Tem os mortos e vivos, foi falado aqui. Tem toda a palavra. Tem o Espírito Santo. Amém, Jesus. Tem redenção. Tem os 7 trovões ecoando suas vozes. Não foi 6 trovões, foi 7 trovões que ecoaram suas vozes. Né? E quem revelou o 6º, quem revelou o 7º, quem revelou os 6 seres foi o 7º. Amém. Eles falam que o 7º não foi revelado. Se o 7º não foi revelado, nenhum dos seres foram revelados. Porque foi o 7º quem abriu os 6. Amém. Não veio o 7º anjo, não veio? A ele? A palavra? O 7º ser, o 7º mensageiro, Cristo, o profeta? Ué, se o 7º não foi aberto, então os selos estão cerrados. Estão fechados. Eles estão em Apocalipse 5, que diz que os selos estavam, o livro estava fechado. Ninguém é digno de abrir o livro. Estão ainda assim. Mas quando você vê além disso, o olho do profeta, o olho da águia, o olho quer dizer, visão espiritual, voando alto. A águia é aquele animal voando alto. Você não é mais terreno. Você não está no espírito do boi. Você não está mais no espírito do homem, natural, terrestre. Você não está no espírito do leão, mas você está no espírito da águia. Altura. Voando alto. E quando você voa alto, você sai dessa dimensão natural. A sua mente, você está nesse mundo aqui, mas você não é desse mundo, você é espiritual. Você eleva. Por isso que Paulo diz, estamos transformados pela renovação do vosso entendimento. É aqui, ó. A renovação começa aqui, ó. Estão esperando a renovação dos corpos e estão com as mentes cauterizadas. E Paulo diz, primeira coisa, renovação da mente. Transformados pela renovação do vosso entendimento. Mas estão buscando a renovação dos corpos. Queremos ter corpos transformados, os corpos da tumba estão com as mentes cauterizadas ainda. Estão botando a carroça, frente de boi, atropelando. Mas Paulo afirmou tranquilamente. Estamos transformados, guiando, prosseguindo para o alvo. Ele estava caminhando para o alvo, porque ele estava atingindo aqui o alvo, era Cristo. Era o profeta que estava ali na terra vivo. Todos estavam esperando esse dia. Dia da redenção. Por isso que o profeta diz que foram 7 anjos que vieram da eternidade. E o profeta estava ali vivo na terra. E ele foi e voou dentro da nuvem. Se lembram de Jacó? Jacó subiu aquelas escadas. Teve a visão da escada. Jacó subiu dentro ali daquela visão. Da escada de Jacó. Era espiritual. E Jacó não se tornou mais Jacó. Jacó mudou. Era um príncipe com Deus. Jacó antes era um enganador. Era um suplantador. Mas agora é um príncipe com Deus. É Israel. Porque ele teve uma experiência na escada de Jacó. Ele foi dentro de Cristo.
Subiu a escada de Jacó espiritual. Ele foi lá em cima. Foi lá dentro. Na mente de Deus. E voltou um novo homem. Mombrana se tornou um novo homem. Nós, quando recebemos essa palavra revelada, nós mudamos nosso entendimento. Amém. Nosso agir. Nosso pensar. Não precisamos mais ficar olhando para o alto, esperando sinais, esperando a lua vermelhar, esperando o sol descer, as estrelas caírem do céu. Isso é simbologia, irmãos. Não é? Simbologia. Amém. Então tem que ter um revelador de símbolos hoje. Um profeta. Que pega os símbolos e mostra o real. Ele abre a palavra para você. Ó, não é isso, é isto. Por isso que o profeta diz assim na mensagem. Isto é isto. Isto é isto. Amém. Isto é isto. Por quê? Ele estava tirando os símbolos e jogando para o real. E as pessoas estavam ficando no símbolo. Não estavam entendendo. Mas o profeta, desde o início, estava mostrando, tirando os símbolos e jogando para o real. É a mensagem do profeta. Era o tempo que os pregadores, os homens dos evangelhos completos, estavam ali antes da abertura dos selos, estavam ali cheio, plataforma cheia, homens financiando campanha do Mombrana no mundo todo, pregadores, Assembleia, Wesleyana, Batista, Metodista, Grupo Só Jesus, todo mundo financiando a campanha do Mombrana, porque o ministério do Mombrana atraía, primeira etapa, atraía muita gente para as igrejas. E o profeta ganhou muita gente para o mundo pentecostal. Hoje eles não reconhecem. Mas o Mombrana foi o homem que mais ganhou almas para o mundo, para o povo pentecostal hoje. Estão cheios no mundo todo. Mas graças ao profeta lá. Um ministério vindicado, provado por Deus. E Mombrana chegou no terceira etapa do seu ministério ali. Ele olha para trás e não vê mais ninguém. Ficou sozinho. É aquela águia que eu falei aqui um dia. Ela se depena todinha, ela tem que bater o bico, ela tem que renovar, tem que quebrar aquele bico, que a natureza tem que sair. Tem que ter um novo entendimento. Então, quando ele recebe a palavra, ele diz, uma nova Bíblia se abriu. Para o quê? Para um povo novo. Para a mente nova. Se há uma coisa nova, é para algo novo. O que a Bíblia fala? Não dá dente o odre velho, vinho novo no odre velho. Senão ele vai arrebentar. Então é necessário que o odre, antes de ele receber o vinho novo, que é forte, o odre tem que ser renovado. Então, se vem uma mensagem, se a Bíblia inteira se abriu, se a palavra se abriu, haviam pessoas aqui capacitadas, espiritualmente, não humanamente, mas espiritualmente, Amém. Filhos e filhas de Deus. O profeta estava aqui para receber toda a palavra. Amém. E através dele vir filhos gerados pela palavra. Amém. Filhos gerados pela palavra. Assim seria com Adão lá em Gênesis. É verdade. Seriam filhos gerados pela palavra. Mas o pecado cortou isso. O pecado separou, separação do homem de Deus. Mas novamente a árvore da vida vem novamente ao profeta. Para que ele possa comer da fruta. Coma do fruto. Coma da palavra. Regozije-se com a palavra. Tenha bom ânimo. Alegre-se. Foi isso que Elohim veio fazer hoje conosco. Poder criativo da palavra. Palavra falada. Então Jesus disse, naquele dia fareis obras maiores do que estas. E Mombrana, ele fez obras maiores que Jesus. Amém. Jesus, ele criou. Jesus, ele transformou o que já existia na natureza. Ele transformou água em vinho. Ele multiplicou o pão que já tinha ali. Mas o Mombrana, o poder criativo da palavra estava na boca dele. E ele falou e aconteceu. Amém. Fala, aliás, de esquilo. Ele falou, como vou falar a palavra se não há multidão? O profeta falava, geralmente, o Espírito Santo falava ali quando tinha multidões. Mas ali, o anjo falou, de esquilo. Fale a palavra, ele falou. De esquilo. Houve esquilo. Amém. Não era visão, era real. Porque o poder criativo de Deus estava aqui. É Melquisedeque novamente. Amém. Dando vida ao que estava morto. Fazendo gerar vida novamente. Então, hoje, nós temos vida. Você tem vida. Vida eterna com Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar a Deus?
Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, nesta manhã pela tua palavra. Ó Deus, como nós nos alegramos com a tua palavra. Porque ela é tudo que nós buscávamos, tudo que nós necessitávamos, tudo que nossa alma desejava era a tua palavra. Então, Deus, tua palavra veio hoje com eficácia, com força, veio através de um profeta, um homem provado, vindicado por Deus, um homem que sofreu humanamente, sentiu peso, mas o Senhor estava com ele. O importante, Senhor, é que o Senhor está conosco. Não importa o vento que venha, não importa a tempestade que venha, o Senhor está conosco. O Senhor está lhe confirmando a tua palavra, vindicando a tua palavra, que o Senhor está aqui conosco. O Senhor está vivo como nunca esteve vivo antes. Nós te agradecemos e te louvamos nesta manhã. Amém e amém.